Olá, seja bem-vindo. Hoje falaremos sobre ética algorítmica e os desafios dos avanços tecnológicos da sociedade da informação. Não, gatinha, nem vem querer deixar esse programa chato, que falaremos de forma descomplicada sobre assuntos que geralmente são difíceis de entender. Isso, Lucas, uma roda de conversa que descomplica temas, deixando eles mais fáceis e acessíveis para todos os públicos. Seja muito bem-vindo ao programa Falando de Coisa Séria! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao Falando de Coisa Séria! Gente, estou muito feliz de estar participando desse trabalho com vocês. Achei que seria só um surto coletivo, Todo mundo achou, na verdade. Mas muito obrigada. Não é um surto coletivo. Não! A gente tem que agradecer, é claro, algumas pessoas que ajudaram a gente. O Jardim vai falar aí quem são essas pessoas maravilhosas. Gente, a gente quer agradecer muito a professora Regina, que conseguiu a Rádio Web pra gente fazer o nosso videocast. Muito obrigada, professora Regina. Ao professor Fábio Hanser também, que deu todo o apoio pra gente. Arrasou, professor. Muito obrigada. Arrasou demais. E ao Carlos da UFPA. Isso, o Carlos, que é o técnico que tá ajudando a gente em tudo. Obrigado, tá sendo, Carlos. dando aula de milhões. A gente tá... De milhões. De milhões. Gente, então sejam bem-vindos a esse trabalho. A gente vai conversar muito sobre algoritmo, toda essa parte que a gente já apresentou para vocês na nossa vinheta. Então vamos debater um pouquinho aqui. O primeiro assunto que a gente vai conversar é sobre a autonomia do algoritmo, tá bom? Gente, que fala complicada, né? Muito complicado. Quando a gente leu, a gente ficou perdidinha. A gente ficou muito Não vou perdido. mentir, gente. Olha, Fábio. Fábio, Obrigado. você... Desculpa, mas eu quase não entendi nada. Mas aí depois a gente conversou um pouco, a gente debateu, a gente brigou um pouquinho Pesquisou e aí a gente conseguiu... muito sobre o assunto para trazer de uma forma bem mais fácil de entender, né? Porque realmente pesquisando sobre o assunto, tudo sempre está muito complexo. Então a gente deu uma demistificada, né? Isso, a gente deixou tudo bem levezinho para que todo mundo consiga entender, inclusive a gente, porque esse espaço aqui é um espaço experimental, onde a gente vai aprender e também dividir um pouco do que a gente está aprendendo com vocês. Sim. Então vamos lá começar, gente. Primeiro ponto é essa autonomia do algoritmo. Então é uma coisa muito nova ainda pra gente. A gente ainda tá aprendendo o que é, onde vive, o que comem. O que come? O que come o algoritmo? Primeiro, gente, eles não Comem comem. os meus dados. Eles Olha aí. Olha aí, o Lucas já spoiler. entregou. Um spoiler. Então aí, gente, vamos começar em relação a esse sentido de que a autonomia dos algoritmos é nada mais, nada menos que a nossa liberdade. Hoje nós somos jovens que a gente quer muita liberdade. E aí esse algoritmo vem para dar uma liberdade falsa pra gente. O que vocês acham disso? Dá uma liberdade assim, te dou liberdade, mas nem tanto. Você reclama dos seus pais, mas você só vive no celular, né? O algoritmo lhe controlando, né? Tá sendo controlado. Se você tá na sua bolha, a culpa é do algoritmo. Então, nesse sentido, gente, a gente quer explicar um pouquinho em relação a isso. É de que, por exemplo, tudo que a gente faz na nossa rede social, que a gente faz no meio digital, na internet, ele acaba sendo controlado previamente por um algoritmo, né? Que vai lá deixando a gente em cada bolha, em cada, assim, nichando cada um de nós. Então, a gente só vê o que é algoritmo que a gente consome de fato. Com a chegada da internet mesmo, as informações, elas vieram para todo mundo, né? Então, o algoritmo, ele basicamente põe a gente em bolhas. Então, todo mundo tem muita informação, e aí, quando tu disponibiliza os teus dados, ele vai colocando você com pessoas iguais a você, que pensam iguais a vocês. E isso é muito prejudicial, porque acaba com a pluralidade. E é bem complicado mesmo, né? Esse é um passo muito importante, né, Lucas? O Lucas vai somar um pouco no que o Jardim falou. É tipo assim, como é que tu vai lutar contra o teu inimigo se tu não conhece teu inimigo, sabe? Se tu só fica... Se tua conversa, tu só vê coisas que condizem com aquilo que tu mesmo pensa, entendeu? E é isso que o algoritmo quer. Ele quer te mostrar o que tu já vê pra te continuar vendo e não sair do telefone. Ele quer te nichar, porque basicamente as pessoas usam muito o algoritmo de forma publicitária, né? Então, se tu vê coisas só sobre cabelo, ele vai te mostrar muito mais coisas sobre cabelo. Então, o objetivo, basicamente, dele, hoje em dia, é usado pra te colocar nessa bolha e você continuar nesse ciclo. E também, claro, para você continuar cada vez mais dentro da internet. Ou seja, você não vê nada que te desagrada, você acha que você está super certo na sua opinião. Então, assim, você nunca vai estar errado. Então, quando a gente não está errado, a gente gosta de continuar lá naquele lugar. Sim. Então, literalmente, quando a gente comenta muito sobre política, sobre o nosso gosto musical, a gente vai acabar vendo só aquilo e aí fica
nisso, né? A gente não vai mudando, expandindo o nosso horizonte para outros pensamentos. Um belo exemplo, Netflix, né? Que Isso. mostra as capas realmente do que a gente gosta. Então, tipo, ele vê o que tu geralmente assiste e aí coloca as capas que se relacionam contigo. Sim, eles fazem várias versões das capas, né? Conforme que tu consome, eles têm uma capa específica para cada tipo de pessoa. Então, tipo assim, tu não tem nem a liberdade mesmo de pesquisar outros conteúdos, porque tu vê aquela capa ali, tu já fica tipo assim, nossa, isso daí é super legal. É a famosa falsa liberdade, né? Tu tem liberdade pra pesquisar, mas tu já tá vendo coisa que tu quer. Então, pra quê, né? Exatamente, gente. E nessa questão do algoritmo disseminar tudo que a gente vai ver, do que a gente pensa, tem muito naquela questão de assim, como é que ele faz isso? Então é quando a gente vai colocando os nossos dados ali, e aí já entra numa outra questão muito importante que a gente vai falar agora sobre a privacidade desses nossos dados, né? De como a gente consegue separar o que é que vai ser divulgado, o que é que pode ser divulgado ou não. Essa é uma parte muito importante e que mesmo que é um assunto muito novo, que a gente pouco discute sobre. E hoje a gente vai falar para vocês desse assunto sério, mas de uma forma melhor ainda sobre a nossa privacidade, beleza? Então a gente já tem alguma coisa pra gente falar sobre essa questão da privacidade? Assim, fiquei meia hora com a boca aberta. Assim, eu acho muito complicado pra gente falar sobre isso, porque sempre que a gente pesquisa sobre os cookies, sobre o próprio algoritmo, as informações que a gente recebe, por exemplo, são muito acadêmicas, são algo muito complexo, que só quem entende, vamos dizer assim, de programação... Eu acho que nem quando eu for, se eu fosse formada e tal, porque eu fiz um curso técnico de algoritmo, não entendo nada. Acho que é uma linguagem muito técnica que, de fato, as pessoas leigas não conseguem É muito pegar. complexo. Só que tem o viés. É algo muito complexo para coisas que a gente vive no dia a dia. Então, às vezes, eu acho que a gente acaba pensando, não é a minha vida, porque as pessoas realmente fazem isso na internet, né? Elas acham que não é a vida delas, então elas acabam se libertando para falar qualquer coisa. Então, eles não têm noção. A gente não está tendo muito essa noção, não é eles, é a gente mesmo não está tendo muito essa noção de que a gente está liberando nossos dados, nosso CPF, nossa identidade, para uma máquina e calcular quem que a gente é, basicamente. Então, é muito, muito prejudicial se isso, por exemplo, sair e vazar, entendeu? Porque, por exemplo, eu, com meu CPF, minha identidade, eu guardo as 7 chaves, eu tenho o maior medo de perder. Só que eu tô dando essas informações e muito mais ainda sobre o meu Exato. perfil para Outras uma empresa, empresas, para né? uma empresa que eu não sei para onde que isso vai, na verdade, né? Grandes empresas essas, por exemplo, o Google. Sim. Que aí a gente coloca lá, e aí a gente não tá dando só para uma empresa, né? O Google, ele dissemina esses cookies, ele deixa liberado para outras várias empresas. Então, assim, vai saber onde é que estão os nossos dados hoje. Ele Mas pergunta, aí, né, se tu quer, e aí tu fala sim. Mas aí, tipo assim, mesmo se tu não aceitar, tu não consegue usar o site, Aí sabe? que tá, né? E o Google agora tá querendo tirar em 2022 os cookies de terceiros. Mas, tipo assim, eu acho que isso vai funcionar mais pra ele do que pras pessoas. Tipo assim, o que isso vai trazer de privacidade Eu pra sinto gente, que é muito, sabe? tipo, tô tirando o meu da reta aqui. Tá Isso dando aí. caquinha, vou tirar o meu da reta. Mas Porque, tipo assim, isso só vai gerar um start nas empresas e para elas cada vez mais pegarem nossos As dados. Tipo assim, informações. pedirem e-mail, pedirem as coisas. Ou pra seja, ela. tipo, antes a gente só tinha que colocar no Google, né? Agora a gente vai ter que colocar em várias empresas. E enquanto mais lugares tiver, mais chances de vazar os nossos dados. E, tipo assim, a gente acaba pensando que são coisas, tipo, muito complexas que a gente faz no site, mas não, gente, é coisa fácil. Tipo, por exemplo, no Facebook, ele faz uma pesquisa básica. Uma pesquisa básica, e ele já conhece muita coisa sobre ti. Então, é isso, sabe? É sobre isso, tá tudo bem. É Não, tá como, tudo bem. Não, tá como tudo bem. no Dilema das Redes, que eu me esqueci qual é o rapaz que fala lá, Uhum. que a cada 300 curtidas, o Facebook te conhece mais do que teu próprio parceiro. Então, tipo, isso é muito Tu preocupante, tá sabe? entendendo o quanto que isso é preocupante, porque... Quando eu vi, eu fiquei extremamente assustada. Eu olhei pro meu parceiro e falei assim, como assim? Como assim? O que é que tá acontecendo? Olha, tu não tá me conhecendo tão bem. Até Vamos o Facebook. terminar e eu vou casar com o Facebook. Mas Inclusive, é a gente isso. se sente até mais próximo, né? Porque o Facebook lembra da nossa data de aniversário. Aí a gente coloca lá como a gente tá se Certíssimo, sentindo. Então, ele exatamente. consegue Alguém tem que disseminar, olha, lembrar. 30 dias do mês, a Eduarda ficou triste, a Eduarda
ficou feliz. Então, tudo isso ele vai dividindo, é um controle total da nossa vida. E Mas, assim... gente, é algo muito surreal quando a gente para realmente para pensar o quanto que a gente está sendo controlado de uma forma livre pelas redes sociais. É isso, foi filosófico. Gente, não, porque assim... Elian, corre aqui. Não, Elian, corre. Não, controlado livre. Foca. O maior medo da gente é ser controlado pelo governo, ser controlado por todo mundo, pelos nossos pais. A gente já fica, eu não quero controle, quero liberdade. Verdade. Só que a gente tá dando direito das redes sociais e dos outros sites terem domínio sobre a gente. E a gente não tem noção de, não é tipo, eu só fico muitas horas na internet. Não é. A gente realmente está dando domínio para eles de uma forma que a gente nem sabe. Então, é isso que eu realmente bato numa tecla, da gente precisar se informar muito mais sobre esse assunto, sabe? Mas é aquilo que tu falou logo no início, tipo assim, quando a gente vê falar sobre algoritmo, geralmente é sobre quando acontece algum escândalo, tipo o escândalo do Facebook. Então, do vazamento de dados, o escândalo da Serasa. E mesmo assim, só é naquela hora, passa no jornal, depois E esquecimento, assim, entendeu? As pessoas não entendem, de fato, o que como aquilo que é o nome? significa. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Olha, inglês de milhões. Gente, nossa, isso foi Gente, esse muito programa, pesado. vocês entendem que é outro nível. É outro nível. entendeu? Eu sou mais Juliette pra falar inglês. Sim, e nesse sentido é muito importante de que a gente saiba, de fato, se proteger disso, né? Eu sei que é muito difícil a gente se proteger sobre, mas, por exemplo, aqui no Brasil tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que cada vez mais a gente vê empresas querendo Chegou a entrar... mensagem. A gente vê cada vez mais pessoas querendo, empresas no caso, querendo fazer parte dessa Lei Geral de Proteção de Dados para dar a falsa ideia, acredito que assim, para mim, uma falsa ideia de que o usuário está cada vez mais protegido. Então, por exemplo, empresas como o Serasa, como o Lucas falou, que já é uma empresa que está ligada à LGPD, mas mesmo assim ela usa desses dados e tudo mais. E aí teve aquele vazamento de 50 milhões de dados, se eu não me engano. E aí, até hoje, a gente não sabe de para onde, como foi, se foi de fato o Serasa. Ela diz que não, é uma maior briga de família ali. E a gente não sabe. Existe essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é um passo, assim, muito lento, né? Do que pra gente possa realmente se sentir seguro nesse ambiente. Mas já é um passo, né? Já é alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que se posicionar mais, sabe? A gente não tá tendo noção da dimensão. E eu acho que a gente tem que se posicionar mais pra pedir realmente pra que os nossos dados sejam muito mais seguros. E essas coisas. Mas, tipo assim, não adianta de nada ter uma lei se a lei não... Tipo assim, as pessoas não conseguem fazer a lei funcionar de verdade, E também sabe? não entendem o que aquela lei funciona, Sim. entendeu? Tipo, a gente tá falando de algoritmo aqui, mas assim, a gente vem entender mais ou menos o que isso significa esses dias quando a gente estava estudando. Sim, eu sabia o que era Imagina algoritmo. minha mãe, se eu falar pra ela que é algoritmo, ela vai achar que Eu sabia o que era velho. algoritmo, mas, tipo assim, por cima. Eu não sabia o que Eu achava que o realmente algoritmo só era criava um algoritmo. aplicativo lá de comida, alguma coisa tipo assim. Na verdade, a noção que eu tinha de algoritmo era que era um robozinho que, sei lá, sabia mais ou menos sobre a gente. Assim, Algoritmo uma coisa bem era mais aquela básica. coisa que eu ocupava no Instagram. As curtidas são baixas. Culpa do algoritmo. Sim. Complicado mesmo. A minha foto não tá indo, é por causa E a gente do acaba lidando o algoritmo como se fosse uma pessoa, né? Isso. Exatamente. E é coisa culpando que a gente não pode, realmente. culpando aquela pessoa. Não, algoritmo, não sei o que, como se fosse uma pessoa. Mas isso é um outro assunto muito importante, né? De que, por exemplo, dentro desse algoritmo a gente vai encontrar muitas falhas além desses vazamentos, mas também uma questão de disseminar opiniões dessas pessoas que vão criar algoritmo. Porque a gente tem que Sim. lembrar É porque, que... assim, na verdade, as pessoas têm o algoritmo como algo neutro, só que o algoritmo não é neutro, porque o algoritmo é criado por uma pessoa que é pensante, que é julgadora. E Então, provavelmente não é neutra, né? Então, consciente ou Porque inconscientemente, pessoas neutras, entendeu? gente, não existe. Não existe aquela pessoa que tá em cima do muro. só Não o existe esse pronome negócio. mesmo, neutro só o pronome, gente. Então, existe tudo isso, aquela pessoa que a gente pensa que o algoritmo é uma pessoa, mas, na verdade, o algoritmo é criado por uma pessoa. E aquele algoritmo, por exemplo, o algoritmo do Facebook ou do Google, ele foi pensado por uma série de pessoas e equipes que deixaram no algoritmo as suas opiniões, ideias e tudo mais. Teve até aquele caso de escândalos do Google e tudo mais. Ah, sim, o do Google Fotos, não é? Isso, que ele botava as pessoas negras como gorilas, porque ele não conseguia distinguir a pele negra dos macacos, sabe? Também teve outro do Facebook, que ele...
as pessoas viam vídeos com pessoas negras e aí aparecia assim, tipo, quer continuar vendo vídeo quer continuar... Tudo bom? Acabou. Quer continuar vendo vídeos de primatas, tipo, associando a macacos e tal. E eu acho que, tipo... E aí gerou aquele escândalo, aí o Facebook foi lá, corrigiu, mas existem outros vários erros. É algo fácil de corrigir se for uma pessoa muito menos racista, sabe? É algo que, se a pessoa não fosse tão, sei lá, tivesse um pensamento mais voltado pro racismo, ela conseguiria entender e conseguiria resolver um pouquinho mais esse problema. Mas aí que tá o problema. Tipo assim, não tem como a gente culpar ninguém, porque os algoritmos, eles são meio que auto-inteligentes e adaptáveis. Então, eles se adaptam de acordo com o que a gente tá mexendo. Então, tipo assim, eles vão aprendendo com a gente, sabe? Então, por mais que ele tenha criado um algoritmo perfeito, que é quase impossível de existir, quando ele for ter contato com a gente humano, por exemplo, eu posso não ter um pensamento racista, mas tu pode ter um pensamento racista. Mas eu não sou, tá, gente? Entrando aqui a nossa amiga Alessandra, Nossa que liberou contra-regra. pra gente. Voltando aqui, Lucas, outro ponto muito importante do que tu falou foi aquele sentido, teve até aquele escândalo da Anitta, que ela foi lá pesquisar a sim, patroa, né, no Google, se eu não me engano. E aí tava escrito patroa, a mulher do patrão. Aí a mulher, gente, virou o Zezéu, porque ela estava certíssima, né? Porque o patrão é aquele que provê trabalho e tudo mais, empresário. E aí quando ela ia pesquisar patroa, tava lá, mulher do Era patrão. apenas a mulher, era apenas a mulher do patrão, nada mais. E aí a mulher pistolou, gente. Ela pistolou. E aí o Google lá, depois que ele viu todo aquele escândalo, né? Porque, assim, só pra corrigir o algoritmo, só se for a base de escândalo. E aí foi lá e corrigiu. E agora, se você for lá nesse momento, agora pesquisar patroa, vai estar lá mulher que provende trabalhos, empresária, dona de si, Anitta, tô brincando. Essas coisas, entendeu? Mas Então, aí, tipo assim, a Anitta, ela é uma figura mundial. Então, ela tem um alcance muito grande. Sim. Então, tipo assim, ela conseguiu mudar isso. Mas quantas outras coisas não estão veladas, só que a gente não é uma figura pública mundial. tipo, então, se a gente perceber alguma coisa, não tem como a isso, gente... até a gente conseguir viralizar isso pro mundo inteiro, pra chegar até o Google, pro Google mudar, vai demorar, tipo assim, muito tempo, sabe? Sim, gente. Ai, e tem aquele lance, não sei se vocês já ouviram falar, vocês já devem ter ouvido falar daquele perfil no Twitter que ele conversava, ele era tipo um algoritmo. Tipo um perfil automático, Era né? um perfil automático que se adaptava. E aí, sobre aquele lance que a gente estava falando, sobre o algoritmo se adaptar a quem ele convive e tal. Quem ele convive. Outra vez voltando como uma pessoa. Mas esse perfil era para conversar com as pessoas e tal. Só que começaram a ter conversas com ela, tipo, fazerem perguntas para ela, tipo, Racistas, misóginas, essas isso. coisas. E aí ela começou a virar, tipo, uma seguidora de Hitler, assim, uma coisa muito surreal. Um Twitter, assim, outro nível. Ela foi desativada. Ela virou bolsominion. Exatamente. Forte. Mas, Gente, esse podcast... por favor, a gente Tá. já sabe quem votou. Não, e foi muito louco, sabe? O quanto que ela era, tipo, uma adolescente de 16 anos e se Do transformou nada ela numa... virou um velho ranzinza de 43 que vota em outras coisas aí, que né? Vou falar. aceita umas coisas assim meio estranhas. Então, e aquele... Volta, né, aquilo... Quem que realmente tá... Se existe um culpado, Quem né? que é o tipo culpado? assim, eu vou culpar aquela pessoa. Tipo, eu vou culpar o Mark Zuckerberg, ou eu posso culpar aquelas pessoas que entraram em contato com o algoritmo e acabaram fazendo ele se adaptar naquele sentido. Só que aí, quantas... Existem, acho que, dois viés, né? Quantas milhares, milhões de pessoas entraram em contato com um algoritmo, entendeu? Então, não tem como. Eu acho que a gente tem que se conscientizar mais. A gente precisa conscientizar, além dos empresários, as pessoas, os criadores do algoritmo, as próprias pessoas que usam do algoritmo, sabe? Porque senão não adianta a gente super conscientizar o criador e ele vai fazer uma coisa super legal, super vibes. E vai chegar na nossa mão e a gente vai estragar tudo, sabe? Assim, Ai, a gente amigo, tem tá batendo muito. pais bater na mesa. A gente tá acostumado com esse ambiente. Ai, aí os dois estão aqui gente, assim, é ó, muito batendo sobre no coisa. aqui, vocês não têm E noção. aí, Eu fico revoltado. Aquela... finalizando o nosso negócio, a última coisa que a gente vai dizer Nosso aqui, negócio. o nosso A nossa programa, conversa. perdão, gente, porque eu não tô acostumada com o nível. O nosso Nem tá programa sendo falando assim. de coisa séria, Gente, A gente quer- experimental, se vocês quiserem, a gente continua. a gente espera ter somado, né, de alguma forma,
E aí a gente aprendeu muito, a gente só conseguiu, de fato, entender um pouquinho do assunto depois que a gente teve muita troca, muita conversa e tal. Muita briga, muita treta. E eu acho que é o objetivo, né? A gente, depois que a Acho que gente é dessa forma que a gente vai conscientizar, né? Depois Tipo, que a gente desmistificou debatendo. bastante, a gente debater com as outras pessoas, para as outras pessoas ficarem curiosas também sobre o Mas assunto. vale lembrar que a gente não é especialista, tá? Pelo amor de Deus. A gente tá aqui conversando como 3 alunos de publicidade Literalmente. que leram algumas coisas em relação ao algoritmo. Eu não acredito que deu caquinha, mas deu. Assim, deu só uma leve cortada ali, mas Talvez a gente tenha falado um pouco demais, assim. Mas a gente já voltou, tá bom? Estamos aqui. E a gente já tá aqui pra finalizar o nosso programa falando de coisa séria. Todo E mundo. de- Que E pena. lembrando, né, Poxa. Lucas, que nós somos alunos apenas de publicidade e propaganda e que tudo isso aqui é um espaço experimental. Sim, a gente não é Isso. especialista, gente, pelo amor de Deus. Então, se a gente falou alguma coisinha que você não concorda, a gente pode entrar em debate depois ou a gente pode guardar cada um, você guarda o seu... Tô brincando, isso Mas aqui é se um você espaço ficou de em troca. dúvida em alguma coisa, pode perguntar pra gente pode ir atrás, pesquisar, ou então na internet realmente a gente encontra tudo. Mas, na verdade, eu prefiro que você não pergunte. Você Muito pergunte pro obrigada, Google. É gente. sobre isso, acabou o trabalho. Muito obrigada, galera, Muito você que obrigado, assistiu. gente. Então, deixe seus comentários aí, né? Deixa seu compartilhado, essas coisas aí. Ah, de lógico, programa. né? Tudo. E Pra se quem vocês sabe- gostarem, a gente pode continuar assim. A gente Pra quem entra em pode, acordo quem com sabe, a FPA, quem sabe? continuar esse diálogo de outros assuntos que a gente vai simplificar. Assuntos sérios que a gente vai desmistificar. e Como, falar. por exemplo, o BBB, que vai começar dia 17 de janeiro, e é um Então, assunto essa- muito sério a se Muito falar. importante. Muito Então importante. é isso, Vamos lá, gente. vamos Muito lá. obrigada. Esse foi o programa Falando de coisa séria. Beijo.